Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente tem muita química. Eu fiz um cronograma e a gente está no segundo vídeo de orgânica. O primeiro vídeo de orgânica eu apresentei a orgânica para vocês e agora eu vou dar continuidade ao que é. São vídeos curtos, porém está muito bem aplicado o assunto de forma bem objetiva, tá? Só para facilitar mesmo o aprendizado de vocês, tá? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no meu canal e acionar o sininho. Olha, me ajuda muito fazendo isso, tá bom? Vai ajudar, vai me estimular a continuar produzindo vídeo, além de fazer meu canal crescer, né? Que ele ainda é pequeno. Não sei quando que você está vendo o vídeo, mas ele é pequeno. E aí, hoje a gente vai ver cadeias carbônicas. Então, eu falei lá no vídeo anterior, que o card tá aqui para você ver. No vídeo anterior eu falei assim, olha... o carbono ele tem condições de se ligar a ele mesmo. Então, ele pode formar uma cadeia de 4 carbonos, de 2 carbonos e uma cadeia de 30 carbonos. E aí eu falei, imagina a variedade que não é de cadeia que você tem com 10 carbonos, por exemplo. Você pode ter uma variedade enorme. E como que é essa variedade? É o que a gente vai estudar hoje. As cadeias carbônicas, como que elas são representadas. E como eu comentei no vídeo anterior, a química orgânica ela é muito visual. Então, você vai ter que olhar mesmo e entender o que está acontecendo ali. Beleza? Vem comigo aqui. Então, aqui a gente tem um resuminho de cadeias carbônicas, tá bom? Então, para começar, o que a gente está vendo? A gente está vendo justamente a disposição dos átomos. De como os átomos estão dispostos e organizados. Eu acho até que a palavra organizado seria mais adequada, tá? Ela pode apresentar extremidades livres, ela não pode apresentar, pode ser que ela não tenha extremidades livres. E você vai entender o que é isso, porque eu vou mostrar isso para você, tá bom? Então, existem 3 grandes divisões de cadeia carbônica. A cadeia aberta, que também é conhecida como acíclica ou alifática. A cadeia fechada ou cíclica. E a cadeia mista, ok? São 3 tipos de cadeias que você pode ver e a gente vai estudar todas elas você vai ver, tá bom? A cadeia aberta, ela também pode ser classificada como normal, reta ou linear. Ah, mas eu tenho que saber todos esses nomes? Não, porque depois fica meio intuitivo para você, você vai ver. A cadeia normal ou reta é a cadeia que contém somente 2 extremidades. O que significa? Ela tem essa extremidade aqui e essa extremidade aqui. E só. Como eu expliquei para vocês, esse composto aqui, ó, que contém carbono também, ok? Então, cadeia normal, 2 extremidades. Cadeia ramificada, 3 ou mais. Aí, observa que essa cadeia aqui, ó, você tem essa extremidade e esta extremidade, que aparece aqui, ó, na mesma molécula, né? Só que a representação em bastão. Aí, a gente já vai para a cadeia saturada. O que significa? Essa palavra saturada, que é muito comum em orgânica, significa que somente ligações simples, ou aquelas ligações sigmas que eu também comentei no vídeo anterior. Então, quando você não tem uma ligação dupla ou uma tripla, você tem cadeias saturadas. E essas ligações estão sempre fazendo referência entre carbonos. Se tiver uma dupla ligação entre carbono e um oxigênio, por exemplo, não conta. Só conta se for entre carbonos. Então, observa. Aqui, ó, não tem ligação duplas entre os carbonos. E aqui tem uma ligação tripla. Mas observe, não é um carbono, é um nitrogênio. E aí, nesse caso, pode. Cadeia insaturada já quer dizer que existem ligações duplas ou triplas, tá? Nesse caso aqui, ó, você tem uma dupla sendo representada uma cadeia insaturada. Então, vamos lá, eu vou olhar para uma cadeia carbônica e vou classificar ela como normal ou ramificada, saturada ou insaturada. Você percebe que eu estou sempre comparando 2 parâmetros para uma única cadeia, né?
Então, no caso, se ela tiver uma dupla ligação, ela é insaturada. Caso ela não tenha essa dupla ligação, ela é saturada. Então, observa, eu estou sempre comparando dois parâmetros para uma única cadeia, tá? Aí a gente vem para a homogênea ou heterogênea. A homogênea, a sequência de carbono não é interrompida. Já a heterogênea, existe uma interrupção. Então, no caso da homogênea, você pode observar aqui que até tem um oxigênio, mas esse oxigênio ele é uma ponta, certo? E não está no meio dos carbonos ou entre os carbonos. Então, essa cadeia ela é homogênea. Já a heterogênea, existe uma interrupção na sequência de carbono. Essa interrupção ocorre ou um oxigênio, ou um nitrogênio, ou... enfim, pode ser outros, um enxofre, um fósforo. Em geral, são esses elementos mesmo, tá? O mais comum, claro, é nitrogênio e oxigênio, que faz parte das funções orgânicas que nós vamos estudar mais para frente. Então, vimos como que funcionam as cadeias abertas. E as cadeias fechadas? As cadeias fechadas, elas não têm ponta. Essa é a diferença. Você lembra que lá na cadeia normal a gente tinha duas pontas, a ramificada 3 ou mais, e nas cíclicas ou aromáticas, aromáticas, elas não contêm pontas, observa. Essa aqui seria uma cadeia normal e um anel sem ramificação. Então, todos os carbonos aqui, ó, tá vendo? Eles estão na sequência. Não termina em algum lugar. É isso que a gente tem que observar. Então, essas cadeias são chamadas de cadeias fechadas. E a gente indica isso no nome, quando a gente está dando nome para elas, tá bom? As ramificadas ou mistas, o que significa? Significa que ela tem uma ponta. Só que ela também tem uma cadeia fechada ligada a uma cadeia que tem ponta. Entendeu a diferença? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma cadeia fechada de 5 carbonos, que está ligada a uma cadeia com 2 carbonos. Então, eu tenho uma cadeia ramificada, ou ela é mista. Vai depender mesmo de como que é. E para dar um nome nessa cadeia, eu incluo a palavra ciclo. Vou entrar em mais detalhes no nome no próximo vídeo. Então, ciclo e o nome da cadeia, que a gente vai aprender a dar com muita calma no próximo vídeo. A cadeia pode ser saturada ou insaturada, exatamente as mesmas classificações das cadeias abertas, exatamente as mesmas. Só que agora a gente está olhando sempre para um lugar fechado, onde não tem uma terminação, tá bom? Então, a cadeia pode ser saturada e insaturada. Ela pode ter dupla ligação ou não, que é o caso da saturada, sempre comparando uma com a outra. Homogênea ou homocíclica, heterogênea ou heterocíclica, mesmíssima coisa. Ou ela vai ter uma interrupção aqui, ó, no caso dos exemplos são sempre oxigênio, ou ela não tem interrupção, tá bom? E a gente segue agora com as aromáticas. A cadeia aromática, ela tem como premissa o anel benzênico. Quem é o anel benzênico? O anel benzênico, ele é peculiar, extremamente importante, e você nunca pode esquecer quem é ele, tá bom? Ele forma uma cadeia fechada com 6 carbonos. É isso. E ele tem ligações pis. Isso ela é uma cadeia insaturada. Um ciclo insaturado de 6 carbonos. Essa é a definição de um benzeno. E o que acontece? O que acontece é que essa ligação dupla ou essa ligação pi, ela não é bem localizada. Calma que eu vou explicar. Ela muda de lugar. Você lembra que eu falei no outro vídeo que a ligação pi, ela é uma ligação que ocorre em paralelo entre um elétron e um outro, porque nós estamos falando de ligações covalentes, certo? Então, o que acontece? Acontece que esses dois elétrons, eles não são fixos para sempre, eles trocam de lugar. Eles vão se ligar a outros que estão do outro lado e vão se ligar aos outros, e isso vai fazer com que o anel tenha uma característica muito peculiar. A característica dele é de ressonância. As ligações pi dele não são fixas, então elas não estão bem localizadas. E isso é importante. Como elas não estão lá fácil, não dá para ser rompida, porque uma hora ela está entre esses 2 carbonos e uma hora ela está entre esses 2 carbonos.
E isso faz com que tudo mude, tá? A gente chama isso de ressonância. O anel benzênico é uma cadeia fechada, insaturada, com ligações duplas, como é que fala? Uma sim, uma não. E ele é um anel muito estável. Então, a característica de aromático é a ressonância que existe aí nessas duplas ligações que tem uma movimentação constante dentro do anel. Tudo bem? Classificação de cadeias aromáticas. Então, as cadeias podem ser mononuclear, porque essa ressonância que acontece aqui, ó, é como se fosse um núcleo, ou polinuclear. Mais uma vez, eu estou comparando sempre uma cadeia com outra. Ou ela tem um único anel, ou ela tem mais de um. Ela pode ser polinuclear ou polinuclear condensado, ou isolado ou condensado. São muito comuns os anéis aromáticos que são condensados, eles fazem parte também de um grupo, né, de poluentes. Pra vocês terem uma ideia que legal que é isso. Então, eles fazem parte de um grupo de poluentes. Então, é assim que você classifica as cadeias. Lembrando, mais uma vez, que é muito importante você perceber, você olhar e enxergar o que você tem que ver. Nossa, enxergar o que você tem que ver ficou bom, hein? Então, lembrando que a orgânica, ela é uma parte da química em que ela é muito visual. Então, é importante você prestar atenção no que você está vendo, literalmente. Saber identificar onde tem carbono, onde não tem, onde tem dupla ligação e onde não tem. A química orgânica ela é muito visual e por isso ela é mais simples, ok? Então, comenta aí se você gostou do vídeo, se você achou bacana, se você quer que eu continue com essa série, que a gente vai acrescentando cada dia mais aqui informação para vocês sobre os compostos orgânicos. Beijo para vocês! E até o próximo.